Olá, meus amigos. Vamos falar sobre Edmund Burke e seu livro, As Reflexões da Revolução na França. Edmund Burke nasceu em Dublin, na Irlanda, em 1730 e faleceu em 1797. Em 1765, foi secretário do primeiro-ministro Lord Rockingham e membro do parlamento na Câmara dos Comuns. Viveu no tempo da ascendência protestante e a rebelião e, posteriormente, independência das colônias americanas. Edmund Burke escreve em forma de carta para um amigo familiar que morava na França, o qual havia pedido sua opinião sobre os acontecimentos em seu país, o qual se diziam respeito à revolução que estava em curso. Esse amigo já havia ouvido falar de 2 clubes na Inglaterra que aprovavam aquele movimento, pensando que Burke estava entre eles, mas ele responde que não participava daqueles clubes, dando início a uma grande obra da literatura do século XVIII, As Reflexões sobre a Revolução na França. Se olharmos com atenção para todos os fatos, a Revolução Francesa é, sem dúvida, a mais extraordinária que já aconteceu no mundo. Tudo aqui parece ir contra a natureza. Um caos estranho de imprudência e crueldade, onde os mais variados crimes se misturam às mais diversas loucuras. Burke combate o pregador Richard Price, um ministro não conformista que no dia 4 de novembro de 1789 proferiu um sermão na Sociedade da Revolução com o discurso de que aquele ano corrente seria uma reatualização da Revolução Gloriosa inglesa de 1688, que eles teriam o direito de eleger e destituir por má conduta os seus governantes. Para Burke, a Revolução Gloriosa não teria sido consumada, mas evitada. Segundo ele, o rei Jaime II teria sido deposto por ser um rei revolucionário que tinha posto em causa a Igreja Protestante e o Estado, e também suas leis e liberdades fundamentais e inquestionáveis. Edmund Burke, considerado o pai do conservadorismo moderno, acreditava que a sociedade era resultado de séculos de experiências, tradição e costumes. Por isso, mudanças políticas deveriam ser lentas e prudentes, não revolucionárias. Se quisermos identificar os princípios que guiaram a Revolução de 1688, devemos olhar para a Declaração de Direitos. Criada com prudência, equilíbrio e sabedoria por juristas e estadistas experientes, e não por apaixonados sem experiência, ela não sugere em nenhum momento que o povo tenha o direito de escolher ou destituir seus governantes, nem de estabelecer um governo próprio. Este ato, do primeiro ano do reinado de Guilherme e Maria, seção 2, capítulo 2, tornou-se o alicerce da Constituição, cujos princípios fundamentais foram reforçados, esclarecidos e perpetuados ao longo do tempo. Seu título formal é Ato declarando os direitos e liberdades do súdito e estabelecendo a sucessão da coroa. Haviam muitos clubes naquele tempo na França que discutiam sobre a vida, política, religião e vários assuntos da sociedade. Influenciados pelo iluminismo inglês e francês, essas reuniões chegaram ao seu ápice com grupos extremistas como os jacobinos, por exemplo. Os mais radicais queriam abolir a monarquia completamente e começar tudo do zero. As ações públicas acabam se tornando grotescas. Antes mesmo de chegarem à sociedade em geral, elas são distorcidas nas academias, concebidas como espaços de estudo para esses clubes que surgem em todos os locais de encontro público. Nesses encontros de toda espécie, qualquer conselho que seja audacioso, violento ou traiçoeiro é visto como sinal de grande talento. Por outro lado, a humanidade e a compaixão são ridicularizadas, tratadas como frutos de superstição ou ignorância. Tenho ouvido dizer que, na França, por vezes se afirma que vocês estariam seguindo o exemplo da Inglaterra. Permita-me dizer com franqueza, quase nada do que foi feito aí encontra base na prática ou nas ideias predominantes entre nós, nem nas ações, nem no espírito que as orienta. Acrescento ainda que estamos tão pouco inclinados a aprender essas lições da França quanto convictos estamos de jamais tê-las ensinado. Escuto de todos os lados que um grupo de conspiradores, que se apresenta como filosófico, tem sido creditado por muitos dos acontecimentos recentes, e que suas ideias e doutrinas constituem a verdadeira força motriz por trás de tudo isso. Nunca tive notícia, na Inglaterra, de qualquer grupo,
seja no campo literário ou político, que, em época alguma, pudesse ser descrito dessa maneira. Burke era a favor da propriedade privada. Para ele, a propriedade era um dos pilares da ordem social e estabilidade política. Para que a propriedade seja realmente protegida, é necessário que ela também tenha representação sólida, concentrada em grande número de reservas acumuladas. A possibilidade de transmitir nossos bens às nossas famílias é uma das qualidades mais valiosas da propriedade. Esse princípio contribui para a continuidade da própria sociedade, pois transforma nossas fraquezas em apoio para a virtude e chega até a introduzir certo espírito de benevolência mesmo na avareza. Entre nós, a Câmara dos Lordes foi estruturada segundo esse princípio. Ela é composta por pessoas que possuem patrimônio e posição hereditária. Assim, forma cerca de 1/3 do parlamento e funciona, em última instância, como a autoridade suprema em questões relacionadas à propriedade e às suas diversas formas. O rei Luís XVI convocou os Estados Gerais, uma assembleia que não era reunida desde 1614, para lidar com a grave crise financeira em toda a França. O rei era a autoridade legislativa suprema, mas para que uma lei real entrasse em vigor, ela precisava ser registrada pelo Parlement de Paris, que funcionava como um freio jurídico corporativo. Assim, eles podiam enviar protestos formais, no entanto atrasavam reformas, afirmando defender as leis da monarquia, criando um tipo de resistência institucional ao rei. O Parlement de Paris não representava o povo, defendia privilégios corporativos e aristocráticos. O rei queria criar novos impostos. O Parlement queria limitar o poder fiscal do rei. Do contrário, seriam atingidos e perderiam privilégios. Para legitimar essa questão, queriam convocar os Estados Gerais, na qual perdurava um sistema de 3 partes. Todas as 3 classes, clero, nobreza e terceiro estado, votavam um voto por grupo, o qual o clero e a nobreza fariam 2 votos contra um do terceiro estado. Mas na Assembleia Geral aconteceu uma revolução. O terceiro estado exigiu o voto por cabeça, no qual eles seriam muito mais em número do que os outros 2 estados. Com essa revolta, o povo afirmava algo radical, que representava a nação inteira, constituindo então a Assembleia Nacional, que passava a reivindicar a soberania nacional. Em 1790, a Assembleia Revolucionária aboliu as antigas províncias e criou 83 departamentos, dividindo o país em unidades aproximadamente iguais em tamanho, uma divisão geométrica da qual Edmund Burke era contra porque, segundo ele, limitaria o poder central do Estado, destruindo comunidades históricas além de antigas províncias economicamente fortes deixavam de existir como unidades políticas. Quando a Assembleia Nacional concluir seus trabalhos, terá na verdade selado sua própria queda. Essas comunidades não suportarão por muito tempo a submissão diante da nova República de Paris. Elas não aceitarão que um único corpo detenha o poder absoluto sobre o rei e sobre a própria Assembleia que se autodenomina nacional. É fácil perceber que esse sistema conduz de maneira direta e imediata à divisão da França em múltiplas repúblicas completamente autônomas, sem que a Constituição ofereça meios legítimos para reuni-las ou subordinar uma à outra. Acredito firmemente que o governo francês atual, que recebeu plenos poderes para organizar o país a seu critério, escolheu de forma cruel fragmentá-lo dessa maneira. O sistema de voto adotado com a Revolução foi o voto censitário, o qual era baseado na renda e propriedade. Para Burke, isso desfavorece aqueles que não podiam pagar o voto e chamou isso de manipulação da representação. Os cidadãos ativos, aqueles que pagavam impostos, podiam votar. A grande maioria da população era considerada passiva e eram excluídos do processo eleitoral. Os cidadãos ativos votavam nos eleitores, um grupo menor e mais rico, que por sua vez, elegiam os deputados da Assembleia. Dessa forma, Burke analisa que os deputados não eram eleitos diretamente pelo povo e assim, também não os representavam.
Em 2 de novembro de 1789, a Assembleia fez um decreto em que todos os bens da Igreja passavam a ser propriedade da nação, justificando que o Estado estava praticamente falido e que o clero seria pago pelo Estado e não mais vivendo de suas próprias propriedades. Imprimiram um papel moeda, os assignats, com lastro nessas terras confiscadas pelo Estado. A moeda começou a perder valor por sua impressão massiva. A resposta dos revolucionários não foi parar, mas sim imprimir novas quantidades de forma a agravar o ciclo inflacionário, desencorajando a atividade comercial, substituindo a nobreza proprietária por especuladores. Jacques Necker, diretor-geral das finanças da França, estava frente a uma tarefa muito difícil por causa das despesas referentes ao envolvimento da França na Guerra da Independência dos Estados Unidos. A partir de 1788, prestou contas ao rei e à nação. Ele queria aprovar novas receitas fiscais, mas a Assembleia Nacional não cedeu aos seus conselhos, preferindo o confisco dos bens da Igreja. Edmund de Burke argumenta que deixaram o rei Luís XVI sem poder, com perda de autoridade, tinha apenas uma função simbólica mas odiosa porque era responsabilizado pelas falhas no governo. O rei não é a origem da justiça, nem os magistrados, sejam de instâncias inferiores ou superiores, dependem de sua nomeação. Não lhe cabe indicar nomes nem rejeitar aqueles que foram escolhidos. Ele sequer exerce a função de acusador público. Quando se observa com atenção o verdadeiro alcance de sua autoridade, vê-se que ela se reduz a algo muito limitado, aproximando-o mais de um supervisor de oficiais subalternos, como guardas, agentes da ordem, carcereiros e executores, do que de um soberano propriamente dito. Assim torna-se difícil imaginar uma condição em que aquilo que se chama de realeza seja colocado em posição mais rebaixada. A Assembleia Nacional começou a emitir decretos ocasionais, psefismata, baseados na vontade momentânea da maioria e uma forma de responder às crises imediatas. Para Burke isso era uma forma de destruir as instituições antigas porque substituía leis que já eram conquistadas pelos costumes e tradições há séculos por novas normas que estavam seguindo com o calor da Revolução. Parece que a população de Lyon ultimamente tem se recusado a pagar impostos. E por que haveria de pagá-los? Que autoridade legítima restou para recolhê-los? Aquela população poderia dizer à Assembleia: quem são vocês que, não sendo nossos reis nem os estados que elegemos, ainda se reúnem em desacordo com os princípios pelos quais os investimos? Quem somos nós se não nos for permitido julgar quais impostos devemos ou não pagar? Quando Burke fala de Lyon e dos camponeses, não está só descrevendo revoltas sociais, mas também mostrando algo maior: o colapso da autoridade, o risco de uma sociedade sem limites e o perigo de destruir tradições sem colocar algo realmente sólido no lugar. Mas a grande questão é: ele estava exagerando ou estava prevendo o que viria depois? Me conta aqui nos comentários o que você acha. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Até mais!